O vazio que você tenta preencher nunca foi falta de coisas, foi falta de cura. Existe uma pergunta que eu gostaria que você respondesse com total sinceridade. Como você realmente está? Não como você responde quando alguém pergunta por educação, mas como você está quando a porta do quarto se fecha. Quando o celular é desligado e você fica sozinho com seus próprios pensamentos. Porque muitas pessoas sorriem por fora e estão desmoronando por dentro. Elas trabalham, estudam, cuidam da família, publicam fotos felizes, saem com amigos, mas quando chega a noite, sentem um vazio que não consegue explicar. E esse vazio não desaparece. Ele apenas muda de roupa. Às vezes aparece como ansiedade. Outras vezes como uma irritação muito imensa. Uma irritação, como insônia, como medo, como necessidade de aprovação, como dependência emocional, como excesso de trabalho, como compulsão por compras, comida, pornografia, redes sociais ou relacionamentos. Muitas pessoas acreditam que o problema está naquilo que falta. Se eu casar, se eu ganhar mais dinheiro, se eu trocar de emprego, se eu tiver reconhecimento. Mas quando consegue aquilo que tanto desejam ou desejavam, descobrem algo assustador. O vazio continua ali. Porque o problema nunca esteve apenas na circunstância. O problema estava nas feridas que nunca foram cuidadas. A psicanálise nos mostra que boa parte daquilo que sentimos hoje tem relação com as experiências que marcaram profundamente nossa história. E isso não significa viver preso ao passado. Significa compreender que existe uma história por trás da pessoa que você se tornou. Ninguém nasce inseguro. Ninguém nasce acreditando que não é suficiente. Ninguém nasce com medo de ser abandonado. Essas crenças, crenças mesmo, são construídas ao longo da vida. Talvez você tenha crescido ouvindo críticas. Talvez nunca tenha percebido validação. Talvez precisou amadurecer cedo demais. Talvez tenha aprendido que precisava agradar todo mundo para ser amado. Talvez tenha vivido rejeições que ainda doem. E sem perceber, você continua tentando resolver, na vida adulta, conflitos que começaram muito antes. É por isso que algumas pessoas entram sempre no mesmo tipo de relacionamento. Muda o nome da pessoa, muda a cidade, muda o emprego, mas vivem exatamente a mesma história. Porque os cenários mudam, os personagens mudam, mas as feridas permanecem. Enquanto aquilo que está dentro não é transformado, olha, lá dentro, o lado de fora apenas repete o roteiro. Talvez você esteja cansado. Cansado de começar e desistir. Cansado de criar expectativas e se frustrar. Cansado de se sentir ou de sentir que nunca é suficiente. Cansado de carregar um peso que ninguém vê. E existe algo importante que preciso dizer. Você não precisa continuar vivendo assim.
Existe um caminho. Este caminho começa quando você decide olhar para si mesmo com coragem. Autoconhecimento não é descobrir apenas as suas qualidades. É reconhecer suas dores, é entender seus medos, é perceber seus mecanismos de defesa. É identificar as máscaras que você criou para sobreviver. Durante muito tempo você pode ter aprendido a esconder o que sente, a parecer forte, a dizer que está tudo bem, olha, está tudo ótimo comigo. Mas aquilo que é escondido não desaparece. E aquilo que é escondido continua dirigindo a sua vida no silêncio. Por isso, tantas pessoas não conseguem explicar suas próprias reações. Explodem por coisas pequenas. Sentem medo sem motivo aparente. Sabotam oportunidades que aparecem. Escolhe pessoas que as machucam. Fogem quando começam a ser felizes. Porque existe um inconsciente conduzindo decisões que elas acreditam serem totalmente conscientes. E é exatamente aí que a psicanálise se torna tão transformadora. Ela não oferece respostas prontas. Ela ajuda você a fazer perguntas melhores. Ela não muda quem você é. Ela ajuda você a encontrar quem sempre foi antes das feridas. Existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. Sobreviver é apenas passar pelos dias. Viver é experimentar paz. Paz. É construir relacionamentos saudáveis. É aprender a dizer não sem culpa. É não depender da aprovação dos outros para reconhecer o próprio valor. É olhar para a própria história sem ser prisioneiro dela. Talvez ninguém tenha ensinado você a fazer isso, mas sempre existe tempo para recomeçar. Sempre existe tempo para ressignificar. Sempre existe tempo para construir uma nova história. A transformação verdadeira não acontece quando tudo muda ao seu redor. Ela acontece quando algo muda dentro de você. Porque uma mente transformada passa a enxergar a vida de maneira diferente. E é quando a forma de enxergar muda, as escolhas mudam. Os relacionamentos mudam. Os resultados mudam. A vida muda. Agora eu quero deixar uma reflexão para você. Preste bastante atenção aqui, porque essa reflexão é muito importante para você. Quantas vezes você tentou mudar apenas os seus comportamentos, mas continuou sentindo o mesmo vazio, a mesma ansiedade ou repetindo os mesmos padrões? A verdade é que muitas das nossas reações têm raízes em experiências que ainda não foram compreendidas. O autoconhecimento não é apenas olhar para dentro, é ter coragem de reconhecer a própria história, compreender emoções e construir novas formas de viver. A psicanálise nos ajuda a identificar aquilo que está no inconsciente e que muda, às vezes, muito influencia nossos relacionamentos, nossas escolhas e até a maneira como enxergamos a nós mesmos. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, talvez esse seja o momento de iniciar um processo de transformação. Cuidar da sua saúde emocional. Sabe o que é? É um investimento na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu futuro. Se você deseja
hoje começar essa caminhada, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Será uma alegria acompanhar você nesse processo de autoconhecimento, cura emocional e transformação de mentalidade. Eu sou Romino Omar, psicanalista, sou terapeuta e acredito que toda transformação começa quando alguém decide enfrentar a própria história com coragem. Se algo te tocou, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Talvez ela seja o primeiro passo para uma nova vida dessa pessoa. Quantas vezes você tentou mudar apenas os seus comportamentos, mas continuou o mesmo vazio, a mesma ansiedade ou repetindo os mesmos padrões? A verdade é que muitas das nossas reações têm raízes em experiências que ainda não foram compreendidas. O autoconhecimento não é apenas olhar para dentro, é ter coragem de reconhecer a própria história, compreender as emoções e construir novas formas de viver. A psicanálise nos ajuda a identificar aquilo que está no inconsciente e que muitas vezes influencia nossos relacionamentos, nossas escolhas e até a maneira como enxergamos a nós mesmos. Se este vídeo fez sentido para você, talvez seja o momento de iniciar um processo, como eu falei ali, de transformação. Cuidar da sua saúde emocional é um investimento na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu futuro. Se você deseja iniciar esse caminho, entre em contato comigo pelo WhatsApp mesmo, ou no direct. Será um prazer caminhar ao seu lado neste processo de autoconhecimento e transformação. Deixe nos comentários, deixa aí nos comentários qual foi a reflexão que este vídeo despertou em você. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com alguém que talvez precisa dessa mensagem. Sou Romino Omar, psicoterapeuta, psicanalista, treinador comportamental, mentor, escritor do livro chamado Metanoia, Transformação de Mentalidade.